Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tu Estrela Te Conduz. Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 25 de julho. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para tratar, para conversar sobre o nosso Botafogo. Vamos atualizar a situação do Danilo, que vai ser apresentado hoje, pode fazer a sua estreia amanhã. Vai ter transmissão da Botafogo TV, coletiva de apresentação do volante Danilo, hoje, sexta-feira. Vamos falar da arbitragem também, polêmica, como sempre, de amanhã. Quero falar também sobre Crystal Palace, não faz mais parte da Eagle Football, a rede de clubes do John Textor, agora é oficial a venda do Crystal Palace. Falando nisso, dinheiro do Almada e dinheiro do Lucas Perry entrando nos cofres do Botafogo, e isso pode gerar 233 milhões de reais nos nossos cofres, né? Quero falar também sobre o zagueiro Dantas, tá muito perto agora de ser reforço do Botafogo, tivemos uma evolução. Atualizar o caso do Arthur, tá bem, tá resfriado, mas tá tudo bem com o Arthur. E para fechar, Jordan Barreira foi apresentado ontem lá no Newton Santos, na coletiva, e ele falou, cara, que ele se sente melhor jogando como camisa 10, um meio atacante. Vamos conversar sobre isso porque é importante pro elenco. O Jordan Barreira aí, será que ele vai brigar com o Savarino? Será que ele vai pra ponta? E o Montoro? Será que o Montoro vai continuar na ponta esquerda? Será que o Montoro vai jogar por dentro? E o Tuco Ferreira? Tuco Correia, gente. Será que o Tuco Correia, não é Ferreira, Correia, vai ser um falso 9? Vai ser um volante, como eu falei aqui no canal? Enfim, vamos conversar sobre vários assuntos. Tudo isso agora. Mas antes, eu peço para vocês aquela moral. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações e não perder nada que acontece no Botafogo. Olha, abro falando sobre Danilo, volante, a contratação mais cara da história do Botafogo, vai ser apresentado hoje no estádio Newton Santos, coletiva de apresentação, 1h da tarde, tá bom? Com transmissão da Botafogo TV. O Danilo tá treinando normalmente desde quarta-feira, já tá regularizado no bid e talvez, né, provavelmente vai ser titular amanhã contra o Corinthians. Lembrando que amanhã o Marlon Freitas está suspenso, a gente deve ter ali na volância Danilo fazendo a sua estreia ao lado do Alan, que vem treinando normalmente. Falando em Botafogo e Corinthians amanhã, apita o jogo amanhã. A CBF escalou o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, árbitro FIFA de Pernambuco. Ele já apitou o jogo do Botafogo esse ano, tá? Aquela vitória sobre o Juventude por 2-0 na segunda rodada. Olho nele, eu acho ele fraquíssimo. Cara, pra não ser aqui, pra usar uma palavra mais grave, pior, eu vou ficar quieto. Mas olho na arbitragem aí, eu acho esse árbitro horrível. Ele que apita a partir da manhã no estádio Newton Santos. Olha, uma rapidinha sobre a Eagle Football, a rede de clubes do John Textor. O Crystal Palace não faz mais parte. Ontem, na quinta-feira, oficial. O Crystal Palace foi vendido, né? A parte ali, o percentual do John Textor. Lembrando que o John Textor, ele tinha 44% das ações e ele tá vendendo por um valor de 1,4 bilhão de reais para Hugh Johnson. Agora o Textor quer um novo clube na Inglaterra para ser dono. Então, Crystal Palace ali, o percentual que o John Textor tinha direito, ele vendeu e agora ele tá livre para poder comprar aí um novo clube na Inglaterra e ser dono ali majoritário. No Crystal Palace ele tinha 44%, não mandava nada. Agora ele tá querendo um clube para que ele possa ser o majoritário e comandar todas as ações, tá? Falando nisso, ó, dinheiro importante nos cofres do Botafogo.
O Almada, ele foi vendido para o Atlético de Madrid e, segundo o GE, por conta do rompimento na Eagle Football, os clubes ali da rede de clubes, né, principalmente o Botafogo, que está se afastando disso. Então a venda do Almada 21 milhões de euros, 135 milhões de reais, vai entrar nos cofres do Botafogo, tá? Inclusive, se o Almada atingir metas, esse valor pode chegar a 195 milhões de reais. Lembrando que o Botafogo já ultrapassou de 600 milhões com vendas de reais, e agora tem a situação do PR também. O PR, ele está sendo vendido para o Leeds United da Inglaterra, e o Botafogo tem direito a 50% de mais-valia. Ou seja, o PR ele tá sendo vendido por 97 milhões de reais e o Botafogo vai ter direito ali a 38 milhões de reais. Então, se a gente pegar 195 da venda do Almada mais 38 da venda do PR, 233 milhões de reais nos cofres do Botafogo, com as vendas do Almada e do PR entrando aí nos cofres do Botafogo. Isso é bem bacana porque provavelmente tudo indica que nessa temporada, dependendo ali da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, provavelmente nessa temporada o Botafogo vai ter uma receita acima de 1 bilhão de reais. E isso vai ser histórico na história do clube. Isso nunca aconteceu. Então, provavelmente, as receitas esse ano vão ultrapassar 1 bilhão de reais aqui no Botafogo, tá? Olha, rapidamente a situação do zagueiro Dantas. Segundo o Globo, evoluiu. Ontem teve reunião dos empresários do jogador com o Novo Horizontino, com o Botafogo também. E o Botafogo vai aumentar a proposta para fechar com o zagueiro aí do Novo Horizontino, tá? Inclusive, a equipe paulista, ela já está no mercado buscando reposição. Então, tudo indica aí que o zagueiro Dantas agora vem para ser reforço do Botafogo, para jogar do lado direito. A princípio, ele vai ser um reserva do Caio Pantaleão. Todo mundo fala bem do Dantas, eu não conheço de fato, mas os scouts aí, o próprio Botafogo fazendo ali uma pressão, Botafogo querendo a contratação desse jogador a qualquer jeito, indica que realmente é um jogador de futuro, um jogador promissor, zagueiro Dantas, né? Vem ali pro lugar do Jair, que saiu, e vai ser um reserva do Caio Pantaleão. Eu já volto pra gente finalizar. Eu quero conversar com vocês sobre o Barreira. Ele falou que quer ser camisa 10, né? Meia atacante. Quero falar sobre isso e atualizar também para vocês a situação do ponta direita, camisa 7, Arthur. Fica aí, já volto. Ó, tô voltando aqui pra gente finalizar. Peço para vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, deixa eu atualizar a situação do Arthur, né? Ponta direita. Ele tava sentindo ali dores no peito, isso preocupou todo mundo. Ele fez exames e não deu nada, tá? O Arthur, cara, ele tá resfriado. E segundo o GE, é dúvida para o jogo de amanhã. Então talvez o Arthur não consiga jogar amanhã contra o Corinthians. Mas a situação ali de dores no peito, ele fez exames, está tudo normal. Mas o Arthur, ele tá resfriado, tá? Olha, ontem tivemos ali, vou até botar, já tá na tela para vocês aí. Ontem tivemos a coletiva do Barreira no estádio Newton Santos. Ele foi apresentado, né? 19 anos de idade, colombiano. Eu já gostei porque ele vai usar a camisa número 14. A número 14, eu lembro logo do Chay. Vai um abraço aqui pro Chay, Chayenne. Eu tenho o maior respeito pelo Chay, pelo Anderson Moreira, a galera toda da Série B, né? O Botafogo hoje é SAF porque o Botafogo subiu. E a gente tem que agradecer muito ao Chay, ao Anderson Moreira, essa galera da Série B. Então a camisa número 14, eu lembro logo do Chay. Então ontem o Barreira, apresentado ontem lá no Newton Santos, na coletiva,
e vai usar a camisa número 14. Olha, ele falou, ele foi perguntado qual a posição que ele gosta de jogar, preferida. Ele falou que gosta de jogar como meia atacante. Aquele camisa 10 ali, jogando perto do atacante, por trás, né, do centroavante. Ele falou que se sente mais confortável ali, ou também, isso me chamou a atenção, porque eu achava que ele pudesse ser um ponta direita. Ele falou que gosta de jogar também na ponta esquerda. E isso é importante, tá? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Lembrando que o Barreira, ele já está regularizado e ele pode fazer a estreia amanhã também contra o Corinthians, às 6h30 da noite, no estádio Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Olha, dando minha opinião sobre o que ele falou. Primeiro, eu acho isso bacana porque a gente ganha opções. Ele falou que gosta de jogar como meia atacante, um camisa 10. Cara, se for isso, ele vai brigar com o Savarino e ele vai brigar com o Joaquim Correia. A princípio, eu acho que ele pode começar jogando como ponta. Agora eu não sei se ele vai ser ponta direita, se ele vai ser ponta esquerda. Ele falou que gosta de jogar mais pela esquerda. Cara, se botar ele de ponta esquerda, eu acho interessante. Por quê? Mas o Montoro tá jogando ali. Cara, eu acho que o Montoro, ele tem qualidade para jogar por dentro. Eu acho que a briga do Montoro tem que ser com o Savarino. Porque o Montoro, ele tem muita qualidade nos passes que poucos jogadores têm. Então imagina o Montoro jogando solto, imagina o Montoro como meia por dentro, dando esses passes, a qualidade que o Montoro tem. Eu acho que o Montoro, cara, pode brigar com o Savarino. Você bota o Barreira na ponta esquerda, porque ele tem velocidade. O Montoro jogando na esquerda, ele não é tão veloz, então ele fica limitado. Ele encontra espaços ali na ponta, mas o Montoro na ponta esquerda, eu venho falando isso aqui no canal, o Montoro na ponta esquerda, ele fica muito limitado. Eu quero ver mais o Montoro por dentro. Eu colocaria o Montoro para brigar com o Savarino. Eu colocaria o Barreira na esquerda, que ele tem velocidade, e a gente tá precisando de um ponta ali. E na direita, por enquanto o Arthur, né, Botafogo tá no mercado procurando ponta direita, eu colocaria o Arthur na ponta direita. Amanhã contra o Corinthians, se o Arthur não for jogar, você coloca o Barreira na direita, o Montoro na esquerda e o Savarino por dentro, beleza. Mas com todo mundo à disposição, eu acho que o Botafogo pode sim colocar Barreira na esquerda, Montoro por dentro ou Savarino, e na direita o Arthur e o ponta direita que tá para chegar. E o Tuco Correia? Cara, eu acho que o Tuco Correia, ele vai virar um falso 9. Dependendo do jogo, eu acho que ele vai revezar com o Arthur Cabral. O Tuco Correia, ele não tem dinâmica para ser aquele meia atacante. Já falei aqui no canal, talvez eu colocaria ele como substituto do Marlon Freitas para ser um volante. Ele sabe distribuir bem a bola, mas não tem dinâmica. Mas eu acho que o Tuco Correia, ele vai virar um falso 9. Dependendo do jogo, precisando de velocidade, você coloca dois pontas, o Tuco Correia como falso 9 saindo da área. Eu acho que ele vai revezar com o Arthur Cabral. Eu acho que dá pra gente fazer isso aí por enquanto. Seria aí bem interessante essas opções. Ó, chegou até aqui. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado sempre pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa sexta-feira. Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo. 5 horas da tarde eu tô de volta sempre com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.